Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez, apesar de todas as confusões, né? Vamos continuar assim. Hoje eu vou falar com vocês sobre a tribo dos índios Hopis, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, no estado do Arizona. É muito interessante e é um assunto que tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem e já vou publicar mais um vídeo com vocês, algumas surpresas daqui para frente, tá? Um abração, até já! Pois bem, a mensagem do labirinto. O caminho do conhecimento ele pode levar à sabedoria ou à perda do buscador. E esse é o risco inerente a toda aventura humana a partir do momento em que vislumbramos a possibilidade de acessar a inteligência. Por exemplo, nós temos a lenda de Teseu, Minotauro e Ariadne, né, que é encenada no labirinto de Dédalo, em Knossos, na ilha de Creta. O esquema desse labirinto é um padrão ancestral, existem repetido em todo o mundo. Ele se repete em desenhos semelhantes em várias culturas antigas pelo mundo inteiro e aparece gravado também nas moedas antigas da ilha de Creta. Em vários sítios arqueológicos de todo o mundo, nós vamos encontrar o mesmo padrão do labirinto. E esses símbolos são idênticos, né? E parece uma cruz, outro também que aparece em vários sites arqueológicos do mundo inteiro, a cruz românica dinamarquesa, que também simboliza a Mãe Terra entre os índios americanos Hopi. E é sobre eles que nós vamos falar agora. É uma tribo extremamente interessante, tem uma história incrível e eles contam exatamente a criação do mundo, como ele foi criado e como houve uma intervenção dos seres vindo das estrelas. A identidade desses esquemas dos Hopis fazem parte do simbolismo que existe entre diversas culturas. Vamos ouvir falar de Pleiades, sempre as Pleiades estarão presentes nessas histórias, né? E o surpreendente é que essa coligação, essa apresentação desses símbolos que existem pelo mundo inteiro dão uma dor de cabeça para qualquer pesquisador acadêmico, porque nós que trabalhamos fora da caixa sabemos que possivelmente existiu uma civilização planetária, né? E por isso esses símbolos aparecem, o sistema de construção, os megálitos, as construções em pedra se parecem muitas. Nós vamos ver os nobres, aquelas pontas que tem nas pedras de Tiahuanaco, nas pirâmides, na Ásia, no Iraque, onde hoje é a Síria, sempre na Grécia, todas as pedras têm uma pontinha aparecendo, que chama de nobe. Isso é planetário. Então isso é um enigma, um grande enigma, um enigma para qualquer pesquisador, e nós vamos começar a ver uma história sobre essa tribo fantástica que são os índios Hopis, lá dos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, no estado do Arizona. O incrível fato que o esquema da mitologia mediterrânea se parece muito aos esquemas dos índios Hopis. A tradição desses índios ainda é viva até hoje, é bem pesquisada, muito pesquisada. Quem esteve lá fazendo pesquisa não foi Einstein, Blumrich, que escreveu um livro sobre a nave de Ezequiel. A turma foi muitas vezes lá, eles receberam visitas ilustres, porque a história da criação deles e as histórias que eles têm sobre os Caxinas são incríveis. Pois bem, eles alegam que tiveram contato com seres não humanos que tinham dispositivos voadores na forma de escudos, os famosos escudos voadores. Isso aí não é nenhuma novidade, pois nós temos também um texto clássico latino, eu já conversei sobre isso em outros vídeos, chama-se Annales Lauricensis, que falam de sinos voadores vistos pelo imperador Carlos Magno, do Império, conhecido como Império Carolíngio, que foi um momento de maior esplendor da Europa, do Reino Franco, que ocupava a região central daqui da Europa. Esse período ocorreu durante o reinado do imperador Carlos Magno, que foi de 768 a 814 d.C. E ele lá tem vários relatos que se referem a aparições de escudos voadores ou os nossos UFOs, né? Então as tradições dos índios Hopis também falam exatamente a mesma coisa. Os índios Hopis vivem agora em uma reserva no estado americano do Arizona e sua principal cidade é Aroebi. É o local mais antigo continuamente habitado da América do Norte. Foi lá que o cidadão americano Joseph Blumrich, que foi engenheiro da NASA e publicou um livro depois sobre
a nave de Ezequiel, e lá ele que ajudou ele, né, nas pesquisas, ele reconstruiu o esquema da suposta nave de Ezequiel, que é detalhadamente descrito nos textos bíblicos do profeta Ezequiel na Bíblia, no Velho Testamento. Então ele escreveu, como eu falei, um livro sobre o assunto, a nave de Ezequiel. Eu ainda vou comentar sobre esse livro com vocês, é um livro bem antigo. Ele participou em vários congressos realizados pela Ancient Astronaut Society, do Eric Von Däniken. O último deles foi realizado em Krivenica, na Croácia, e outro em Munique. Ele viveu sempre em Laguna Beach, na Califórnia, perto da região dos Hopis. Ele faleceu em 2002, bem perto ali da reserva. Pois é, ele desde 1971, ele manteve uma amizade com o idoso índio Urso Branco, White Bear, que era um dos chefes. O White Bear contou para ele pacientemente as histórias ancestrais do seu povo, que até hoje fazem parte da tradição. Eles repetem esses festivais anualmente. Hoje é uma atração turística. Eles têm os festivais mais secretos, mas tem agora também como atração turística. Esse engenheiro Blumrich, ele gravou 50 horas. Ele tinha 50 horas de fitas gravadas, com as narrações e explicações adicionais. Então eu vou ler agora para vocês um resumo de alguns pontos de interesse dessas gravações. E começa com Cascara e os Sete Mundos. De acordo com a tradição Hopi, a história da humanidade estaria dividida em períodos de vários mundos que são separados uns dos outros por terríveis catástrofes. Sempre também em outras civilizações não vê isso. Os Drias, as grandes catástrofes que mudam completamente a nossa civilização. O primeiro mundo sucumbiu pelo fogo, o segundo pelo gelo e o terceiro pela água. Atualmente nós estamos vivendo no quarto mundo. E no total a humanidade deverá viajar por um total de 7 mundos. Sempre nesse mundo, esse número mágico, 7, né? Nós ainda não podemos, é claro, comprovar historicamente os 2 primeiros mundos. A memória tribal dos Hopi remonta à terceira época do mundo, cujo nome era Cascara. O nome, na verdade, era de um imenso continente localizado onde hoje é o Oceano Pacífico, ou Mu, né? Mas Cascara não era a única terra habitada. Havia também um país do leste, e os habitantes desse país tinham a mesma origem que os Caxara, os que vinham de Cascara. E agora vem o mais interessante, além disso, eles eram visitados pelos misteriosos Katinas, aqueles que vieram pelo ar, assim como os Anunnakis, os deuses hindus, os egípcios, e também aí no Brasil, Bep-Gororot, das lendas Kayapós. Pois é, os habitantes desse outro país começaram a se expandir e conquistar novas terras atacando os Cascaras. E antes que houvesse uma reação de defesa, eles foram quase que totalmente destruídos. E eles fizeram isso com armas muito poderosas, da mesma forma que nas histórias sumérias e nos épicos hindus. Lá também são relatadas armas devastadoras, bem como também na Bíblia, na destruição de Sodoma e Gomorra. Os Hopis contam que somente os escolhidos, que eram selecionados para serem salvos e que sobreviveriam para o próximo mundo, eram reunidos embaixo de uma espécie de escudo protetor, um domo talvez, onde os projéteis inimigos eram destruídos no ar, de modo que os escolhidos colocados sobre o escudo não foram feridos. Mas, de repente, o país do Oriente desapareceu por alguma causa desconhecida sob as águas do oceano. Aí vem a história da Atlântida. E também Cascara começou a afundar gradualmente. Pois bem, foi nesse momento que os Katinas, que eram seus protetores ou tutores, ajudaram os eleitos a se mudarem para as novas terras. Esse fato marcou o fim do terceiro mundo e o começo do quarto. E aí é necessário esclarecer que, desde o primeiro mundo, os Hopis estiveram em contato com esses Katinas, uma palavra que pode ser traduzida por sábios veneráveis. Eles eram seres visíveis, de aparência humana, que nunca foram louvados como deuses, como os sumérios também. Os Anunnakis não eram deuses. Deuses veio uma palavra nova depois. Eles eram senhores. Mas eles eram louvados apenas como seres de conhecimento e potencial superior ao do ser humano. E eles eram capazes de viajar pelo ar
em velocidades gigantescas e pousar em qualquer lugar, com seus escudos voadores. É uma história do pássaro do trovão entre os índios americanos? Pois é, tem tudo a ver. E eles eram seres corpóreos. Então eles precisavam utilizar de alguns artefatos voadores, como os famosos escudos voadores, né? Deuses fazem assim e aparecem e desaparecem, mas no caso dos Kachinas, como os sumérios, eles precisavam de veículos, e os deuses egípcios também, as famosas carruagens de fogo, cavalos voadores, etc. Nas crônicas romanas nós vamos ver isso também, né? Como eu falei, o imperador Carlos Magno, né? Que falava sobre os clipes ardentes, dolum, clipes ardentes, escudos, dolum em forma de barril, trabes, né? Que eram charutões cilíndricos, que até saiu no Twitter do Elon Musk agora, que admitiu que ele acredita em ETs, finalmente, foi uma bagunça no Twitter. Ele tweetou agora, ele colocou uma foto da Terra, tirada da Estação Espacial Internacional, mostrando pelo menos uns quatro charutões desses, naves em forma de tubo, que já são recorrentes todo esse papo de ufologia. Elas sempre estão presentes na Idade Média e bem antes. Lá na Bíblia, né, nós temos referências também a essas naves, esses charutos voadores, tubos voadores. Mas vamos continuar com os Hopis. Isso aí depois nós vamos conversar mais na frente sobre Zacarias e o rolo voador. Então o chefe Urso Branco continuou descrevendo esses artefatos, né? Se você cortasse as extremidades de uma cabaça e as colocasse juntas, ambos os lados sobrepostos, um corpo na forma de lentilha é obtido. Está aí o disco voador. Essa seria basicamente a aparência desses escudos. Ele continua: os Kachinas não existem mais na Terra, como todos os outros eles foram embora, né? As danças dos Kachinas são bem conhecidas hoje na América do Norte, são representadas por homens e mulheres como substitutos de alguns seres que eles acreditavam que realmente existiram no passado. E eles possuem diversas formas. Os Hopis criaram então as famosas bonecas Kachinas. Vale uma fortuna uma original hoje. Tem muita fabricada para turistas, né, como souvenir. E ele fabricava as bonecas Kachinas para as crianças, para que ela pudesse se acostumar com as formas e aparições desses seres. Olha bem, desde aquela época, as crianças eram preparadas para lidar com essas aparições. Eles tinham diversas formas, não era uma única forma. Eu estou mostrando depois, no final do vídeo, uma série de máscaras Kachinas, o formato de como eles interpretavam essas imagens, de como eles viam. Então, elas geralmente são vestidas com máscaras e fantasias que parecem com os homens, né, que também se vestiam como os espíritos Kachinas. E sempre nas cerimônias tribais elas aparecem e desempenham um papel muito importante. Como eu disse, os Kachinas eram seres de grande poder, né, o Advanced Beings, ou seres avançados, e isso era impressionante para aqueles nativos americanos. Eles eram conhecidos por terem descido na terra e ajudar os nativos a cultivarem seus campos, dando sabedoria sobre agricultura, lei e governo. A mesma história sempre. Eles interagiram fisicamente com as próprias pessoas, inclusive com as mulheres. Existem desenhos deles nas paredes das cavernas da região, onde estão atualmente os Hopis. Uma famosa profecia Hopi fala sobre o retorno da Kachina azul para anunciar a quinta era do homem. Isso aí não é diferente de qualquer outra cultura que espera o retorno do seu Deus ou força criacional, como a maioria das civilizações esperam a volta do Messias, sempre esperando a volta dos deuses. Hoje essas bonecas são feitas preferencialmente para turistas e colecionadores, né, assim como as máscaras também. Mas tem uma outra história junto com os Hopis também, que é a história do grande êxodo. Eles também tiveram o seu êxodo. Segundo a memória tradicional dos Hopis, eles chegaram a essa nova terra de maneiras diferentes. Alguns foram selecionados e levados a bordo de 2 escudos voadores, e outros foram transportados em 2 gigantescos barcos usados para vencer uma enorme distância pelo mar. A tradição conta que essa viagem teria sido feita ao longo de um rosário de ilhas, as ilhas do Pacífico. Vamos ver nas lendas havaianas, tahitianas e todas as lendas do Pacífico essas histórias de migração utilizando os grandes barcos, os grandes catamarãs, os grandes proas que eram utilizados para fazer essa navegação. Isso ficou na memória de todas essas tribos, no Havaí então e no Tahiti, é incrível. Nova Zelândia.
Então eles chamavam a Nova Terra, essa Nova Terra era chamada de Tautoma, ou tocou o cabelo. Nessa Nova Terra, Tautoma, foi também o nome da primeira cidade que eles ergueram nas margens de um grande lago. De acordo com o atual, se convencionou que provavelmente esse grande lago era identificado em Tiahuanaco, né? Não, desculpem, a Tautoma seria identificado como Tiahuanaco e o lago seria o lago de Titicaca, na fronteira do Peru com a Bolívia. Coisa incrível, né? Porque se houve a grande Dria, que inundou várias regiões do nosso planeta, algumas ficaram imersas, né? Pico das montanhas, etc. E à medida que as águas eram baixando, eles foram migrando. Você pode ver que os índios americanos, os Hopis, eles são diferentes de algumas tribos americanas. Os Hopis parecem muito com as tribos, com as raças do Sudeste Asiático, com os indonésios, com os malaios, né, com alguns, a raça mongol, por exemplo, é muito parecido com os indonésios também. Então, com o DNA da minha esposa Magdalena, que tem bem uma carinha indonésia. Mais tarde, um cataclisma veio e convulsionou a cidade, destruindo-a. Mais uma vez, os caxinas ajudaram os Hopis e continuaram sua migração em busca de local definitivo. Não vem Tiahuanaco, que tem ruínas, estão viradas de cabeça para baixo, escadarias de cabeça para baixo, prédios inteiros destruídos, como se um grande cataclisma tivesse destruído tudo aquilo. Então, nós vamos ver que eles saíram migrando em busca de um local definitivo. Então eles migram para o norte. Esse foi o período no qual eles atravessaram a selva, poderiam ser as selvas sul-americanas. Eles contam que nesse período que eles encontraram também uma parede geológica que os impedia de avançar, provavelmente os Andes, não, uma cadeia montanhosa ainda impossível de serem atravessada. O engenheiro da NASA, o que nós falamos no início, o Joseph Blumrich, comentou então que algumas tradições dessas tribos ainda existem e podem parecer visões futuristas, lembrando que elas ainda estão bem vivas e representadas através das várias cerimônias. Depois dessa migração gigantesca, eles chegam na Cidade Vermelha. Haviam clãs que mantinham as antigas doutrinas. Esses clãs conheceram e construíram uma cidade de importância transcendental, onde eles pararam, né, fizeram uma grande cidade. Recebeu o nome da Cidade Vermelha, que hoje é identificada como Palenque, no estado mexicano de Yucatán. Palenque é famosa pela pirâmide de Palenque, que tem aquele sarcófago que foi encontrado debaixo da pirâmide, com aquele deus astronauta famoso que aparece em vários livros do Eric Von Däniken, que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em astronautas no passado. Foi uma imagem numa enciclopédia que eu tinha, que mostrava esse túmulo de Palenque com a imagem da tampa do sarcófago, como se fosse um ser humano pilotando uma representação de uma nave, uma representação como eles viam, né, bem primitiva. E isso aí é uma outra história. Nós vamos falar sobre esse túmulo de Palenque, ou astronauta de Palenque. E é um lugar incrível. Palenque é incrível, é de uma beleza e não se tem ideia do que tem ainda debaixo das florestas. Fora que já foi descoberto, tem muita coisa. As imagens de satélite mostram pirâmides, centenas ainda, que estão escondidas debaixo da terra, debaixo da floresta. Cidades inteiras ainda estão soterradas. Então vamos ver que já conversamos em outros vídeos que essas cidades foram subitamente abandonadas e até hoje não se tem uma explicação. Tentam essa explicação que o clima mudou, veio a seca, etc. Mas eram estupendas cidades e que o clima não mudou tanto assim para que houvesse essas migrações, né? Muito bem. Eles diziam que a cidade foi uma escola de aprendizado e teve muita influência nas tradições Hopis futuras. E eles diziam que os professores das escolas que existiam nessas cidades eram, mais uma vez, os caxinas, e o tema de ensino era essencialmente composto por 3 seções: história dos clãs, né? A natureza, plantas e animais, o homem e sua estrutura, sua função física e psíquica, o cosmos e a sua relação com o Criador. Olha que interessante, todas essas cidades antigas, que eles chamam de cidades maias, tinham observatórios incríveis, né? Tem até uma ruína famosa de um grande observatório deles. E conheciam astronomia
como ninguém. O calendário maia é um dos mais corretos do mundo, mais correto que o nosso. Como eles conseguiam isso? Após um período subsequente de numerosos confrontos entre as cidades estabelecidas no Yucatán, nós vamos ver que os Caxinas não eram os únicos poderosos. Sempre tem, como são os Elohins, eram vários, eles nunca se entendiam entre eles, havia disputa pelo poder. Essas histórias são recorrentes na Índia também, entre os hindus, sempre entre os Anunnakis, as grandes batalhas entre Enki e Enlil, sempre uma briga pelos herdeiros, dos herdeiros pelo poder. Nós não vamos nunca mudar isso. Parece que tem uma coisa que empurra para lá, para que esses conflitos não deixem que haja uma evolução espiritual e tecnológica do nosso planeta. Mas bem, então a história se repetiu, né, mais uma vez, como nas antigas civilizações, os maias, os sumérios, os hindus, etc. Sempre tem um dia em que os deuses partem prometendo voltar. Os poucos clãs que sobreviveram a toda essa confusão se reuniram, né, e mantiveram vivo o antigo conhecimento. Eles resolveram se reunir e continuaram sua marcha para o norte, para onde hoje é a América do Norte, Estados Unidos. E lá chegaram em Uraibi, e por isso é que essa cidade é a cidade principal e mais importante para os Hopis. Agora tem uma história também das instalações subterrâneas. Depois de ter coletado todas essas informações com o chefe, o White Bear, o Urso Branco, sobre os Caxinas, o Blumrich chegou à seguinte conclusão sobre esses seres, que sem serem considerados em nenhum momento divindades, né, mas eram extremamente poderosos, ele localiza esses seres num plano cósmico de uma interferência direta no esforço humano. Eles vêm para cá para trabalhar em cima da evolução do ser humano, como várias histórias que nós temos. Então eles tinham corpo físico, eles tinham aparência de homens, em muito aspecto eles se comportavam como homens, mas tinham um conhecimento muito superior aos próprios homens. E eles tinham artefatos voadores, um escudo enigmático que destruía as armas inimigas em alta altitude. Eles eram também capazes de produzir filhos em mulheres terráqueas, sem relações sexuais. É interessante, né? Pois é. Inseminações artificiais. A tudo isso nós devemos acrescentar as habilidades que os indígenas aprenderam com os Caxinas, e a mais importante das quais foi talvez o corte e o transporte de enormes blocos de pedra e construção de túneis e instalações subterrâneas. Tá? Então nós estamos vendo, a tribo Hopi fala sobre isso. O resto de construções arqueológicas gigantescas que nós encontramos por todo o planeta mostram a evidência da história deles. Então, nós vamos continuar aqui com eles. Blumrich diz que, com referência ao minutinho que minha voz... Chá. Eu Grey, eu gosto. Blumrich, ele continuou fazendo referência aos Hopis, corroborando algumas de suas descobertas e observando os costumes dos índios vizinhos. Então eles viram que tem uma grande influência Hopi na tribo Zuni. É muito citado, tanto Hopi e Zuni, em vários filmes de ficção que falam sobre extraterrestres, sempre estão presentes ali. Eles construíram várias cidades agrícolas no Arizona, nós vemos várias ruínas ainda existem lá no estado do Arizona. Os Zunis, eles tinham templos cerimoniais subterrâneos, eles conservaram o culto da serpente emplumada como divindade celestial. A serpente aí de novo, não só entre os maias, chineses, não é? Está sempre a serpente presente, indicando a origem mexicana de alguns elementos da sua religião. Dá para ligar diretamente a imagem também ao culto de Quetzalcoatl, identificado como Kukulkan e Gucumatz, né? Que também era uma serpente emplumada e voadora. Corroborando aí as narrativas, né? Eles também afirmam que eles têm um templo numa área de Yucatán, no México. Então essas lembranças ancestrais deles, você vê que até hoje eles lembram disso. E os Zuni também, a tribo Zuni também se rendeu ao culto dos Caxinas, que para eles eram mensageiros intermediários entre as divindades do céu e o ser humano. Aí os anjos, mensageiros e guardiões, de novo, ou os Watchers, né?
É bom lembrar que a Força Espacial Americana, que está a pleno vapor, agora com um uniforme muito parecido com o uniforme de Star Trek, além do emblema deles serem a cópia do emblema do Star Trek, do logo, eles são chamados de Guardiões. Oficialmente eles são os Guardiões. Olha como as coisas estão caminhando. Então nós vamos ver que eles também são comparados aos textos bíblicos quando descrevem os anjos, né? Que são nada mais nada menos do que Watchers, ou os observadores, ou os guardiões. Então esses indígenas praticam a pintura em seco, né? Areia, ou eles usam pólen nos altares para cerimônias religiosas, muito parecido para fazer aqueles desenhos com areia, com pólen colorido, igualzinho eles fazem no Tibete e algumas tribos australianas. E nós vamos continuar, não só essas, tem várias relações, significa que eles têm relações ancestrais com esses povos. O professor lá, o engenheiro Blumrich, ele, é bem lembrar que ele era engenheiro da NASA, ele tinha um cargo importante. Quem quiser ver na Wikipédia está lá, todas as informações para Joseph Blumrich. Afirmações do Blumrich é que os Hopis contavam que os escudos voadores dos Kachinas se moviam a enormes velocidades graças ao impulso de uma força magnética. Em relação a isso, Blumrich argumentou que nem os Hopis nem nós sabemos do que se trata especificamente e que nós, por exemplo, ainda não sabemos o que realmente é a gravitação. Não sabemos exatamente, não. É um mistério. No dia que conseguirmos decifrar esse enigma, haverá a possibilidade de que até mesmo possamos voar sem qualquer limitação, como os Kachinas. Tem um interessante que tem um livro, né, escrito em 1745, Jonathan Swift. Ele nasceu em 1667, morreu em 19 de outubro de 1745, foi um satírico inglês, ele era anglo-irlandês. Ele escreveu vários livros, mas o mais famoso deles são As Viagens de Gulliver, de 1726. O Jonathan, ele já nessa época escrevia dados astronômicos corretos sobre os satélites de Marte, que não tinham sido descobertos ainda. Ninguém no seu tempo poderia conhecer, só foram confirmados por astrônomos 150 anos depois. Swift nos diz no livro Gulliver, As Viagens de Gulliver, que é o personagem central da história, né? Ele diz que as informações foram dadas a ele pela tripulação de um dispositivo voador circular brilhante, como os Kachinas, governado à vontade por membros da sua tripulação recorrendo ao magnetismo, força magnética. Vejam bem, foi escrita em 1726. Então nós temos aí mais uma incrível coincidência, né? Os Hopis dizem que os Kachinas utilizavam a força magnética para deslocar os seus escudos voadores. Era capaz de estourar com as armas inimigas. Tem palavra que eu não vou dar mais para falar aqui no YouTube, que está uma porcaria. Então a gente tomar cuidado. Então esses escudos eliminavam as armas inimigas. Ele disse que os russos na época estavam desenvolvendo armas com feixes de prótons capazes de destruir qualquer foguete em voo. E os Estados Unidos fazendo também experiências com elétrons similares, vai por aí afora, né? Então aí nós temos os deuses Hopi, os seres, os Kachinas, os grandes seres, os Advanced Beings, que ajudaram os Hopis. Mas eles tinham os deuses também. Eles tinham o Kokopelli, que era um deus adorado por muitas das tribos do sudoeste dos Estados Unidos. Ele era um flautista corcunda, ele trouxe feto para as mulheres grávidas e participava de muitos rituais relacionados com o casamento. Esse deus relacionado com casamento, fertilidade, também era adorado no Egito. No vídeo anterior, ou no outro vídeo que eu fui ao museu aqui em Amsterdã, tem aquele deus egípcio feio pra caramba, é o deus Bi. Ele é um anãozinho, corcundinha, feita sempre com a língua para fora. Ele é o deus da fertilidade também. De vez em quando ele está nu, aparecendo tudo. Né? Tinha o Muyinbua, que é o deus da germinação. Taioá, deus criador. Ele fez Sokunang, ordenou que ele fizesse o universo. O primeiro mundo, chamado Topela, e tinha terra, água e ar. Bem como Kuyanguiti. Esse é o mais famoso. Mulher-Aranha. Essa é a deusa mais famosa, que criou os gêmeos Pogan-Hoya, Palonga-Hoya, e fizeram os rios, oceanos e as montanhas.
e ela fez também todos os organismos, mas a maioria dos homens não obedeceu aos deuses, então Sotuknang os matou com uma inundação. Aí a história do dilúvio de novo. Mais uma história. Mais 2 mundos ruins foram criados e destruídos. E o quarto mundo, o mundo moderno, o nosso é o Chuakashi, é o Tokpela. Então vai por aí, a história deles é muito interessante. Eles acreditam num Deus, que existe um Deus super poderoso, mas como força espiritual que é a fonte de toda a vida. Não é retratada como um homem no céu, mas esse ser não tem forma, ele existe como o grande espírito, que eu sempre falo, as manifestações de Deus. Deus é impossível de ser definido, mas nós podemos ver as definições dele nas manifestações de Deus, como eu sempre repito, no sorriso de uma criança, numa flor, no sol, etc. Em tudo, né? Eles fazem homenagem ao sol, mas não estão adorando o sol. Eles estão orando ao Todo-Poderoso. O sol é apenas um sinal e um símbolo para isso. Eles não se preocupam com vida após a morte, ao contrário dos cristãos. Eles assumem que as almas dos mortos vão para outra parte do universo, onde elas têm uma nova existência, realizando atividades cotidianas como se ainda estivessem vivas. Elas estão apenas em um mundo diferente. Olha que coisa linda! Acaba aquele pesadelo que todo mundo tem. Vou morrer. Para onde eu vou? Eu vou ficar esperando um julgamento de um Deus cruel que vai me julgar se eu fui bom ou não. Aí eu vou para o inferno ou vou... Não tem essa. Simplesmente você faz uma passagem para uma outra vida. Então a vida religiosa e cerimonial se concentra no Kiva, que é uma sala totalmente submersa ou parcialmente subterrânea, que se entra por uma escada através de uma abertura no telhado. O Kiva consiste principalmente de homens e meninos de certos clãs. E aí é uma introdução, né? É uma cerimônia de iniciação. Então, tem outra tribo ali perto, que são os navarros, são inimigos dos Hopis. Eles estão sempre encrencados até hoje, disputando terra. Os Hopis são muito pacíficos e a reserva deles é muito perto da reserva da nação navarro. Então eles estão coexistindo, mas a relação sempre foi muito tensa por causa das antigas guerras tribais. Eles têm a famosa dança da serpente, que é executada até hoje. Algumas são bem secretas, outras são para turistas. Eles fazem... tem fotos muito antigas, de 1890, eles já fazendo essa dança da serpente. A dança leva 2 semanas para ser preparada. As cobras são reunidas e vigiadas por crianças. As cobras são perigosas, mas nenhum dano parece acontecer com as crianças. Antes da dança começar, os dançarinos usam provavelmente alguma erva sedativa ou alucinógena e depois dançam com as cobras nas suas bocas. Tem ainda também o sacerdote Antílope, que ajuda na dança, às vezes acariciando a cobra com uma pena, e por aí vai. Depois da dança, as cobras são liberadas para levar as orações dos seus dançarinos, né? Isso nós vamos encontrar assim, muita coisa sobre Hopi. Tem livros e mais livros sobre os Hopis. Mas para encerrar, vem aqui uma história muito interessante. Eles sempre falam do povo da cobra, né? Uma metáfora com o DNA humano, que aquelas 2 cobras entrelaçadas, que é o símbolo da medicina no mundo inteiro. Do povo formiga, que é parecido pela descrição com os cinzentos, com os greys, que ficavam protegidos na superfície. A coisa sobre os Hopis se estende muito. Esse que eu estou lendo para vocês aqui foi um artigo que eu escrevi para a revista Enigma, já tem uns 3 anos, se eu não me engano, quase 4 anos, que eu escrevi. Eu estou lendo um pedaço da reportagem que eu fiz sobre os Hopis, mas nós vamos voltar, vamos indo e voltando sempre, para não ficarmos apenas comentando um único assunto. Eu estava falando sobre o Egito, e para dar uma paradinha um pouco no Egito, nós vemos outros lados interessantes, outros enigmas que existem na nossa civilização, nesse planeta maravilhoso. Pois bem, e para encerrar esse vídeo, já está compridão já, eu fiz um resumo, hein? Vimos as Pleiades entre os nativos americanos, como é importante também, como todas as tribos do mundo inteiro. Tem uma festa que eles realizam, a dança do milho, né? A cada ano o curandeiro realiza a dança do milho verde, onde ele pega 7 espigas de milho de 7 campos dos 7 clãs para garantir a colheita saudável.
E nós vamos ver outra tribo também, as histórias da tribo Dakota, fala da casa Tiani, dos antepassados, também como sendo das Pleiades. Na tradição, as Pleiades sobem com o sol em maio e que quando você morre, seu espírito retorna para o sul, para ela, as 7 irmãs. Pois é, sempre as Pleiades. Então, é de lá das Pleiades que eles dizem que vieram os Katinas para ajudá-los. O interessante agora, e vai ficar para um próximo vídeo, os Hopis acreditam que existe a montanha mítica, que é chamada, na verdade, a Casa dos Katinas, e que o topo desta montanha é sagrado, sendo ela a Casa dos Espíritos. Seria também o lugar onde todos os grandes seres míticos que eles honraram em seus rituais repousam. E eles dizem, esses espíritos dizem que nós viemos como nuvens para abençoar o povo Hopi. É uma citação que é passada de geração em geração como mensagem aos Katinas. Nós viemos como nuvens para abençoar o povo Hopi. A profecia Hopi, né, tem no final bem interessante, que eles acreditam muito, é o retorno da Katina Azul, ou o povo da estrela. E no final desse ciclo também, eles esperam, como foi prometido, a volta da Mulher-Aranha. Lindo, né? É muito legal. Eu gosto muito. Para você ter uma ideia de Einstein frequentar a tribo e ser amigo dos chefes, imagino que eles conversaram. Eu gostaria muito de ter sido uma mosquinha para poder escutar a conversa deles. Eles hoje são reduzidos a pelo menos mais ou menos 20 mil remanescentes das tribos originais, tiveram muito trabalho com os missionários, afetados como sempre pelos missionários de várias religiões que entraram lá e quase que destruíram a cultura deles. Muito problema com o alcoolismo, quando você perde sua identidade cultural, eles acabam se caindo no álcool e outras coisas. Isso aconteceu no Havaí, isso aconteceu em todos os lugares. Há muito pouco tempo os havaianos conquistaram a liberdade de voltar a aprender sua própria língua. Foi quase que totalmente destruída a cultura deles, como sempre em todo lugar do mundo. O cancelamento da história para impor uma outra. Mas os Hopis sobreviveram, são hoje respeitados, tem uma infinidade de trabalhos sobre eles, tanto trabalhos acadêmicos como trabalhos fora da caixinha, né? De especulações e tentando interpretar de uma outra forma as lendas dele. Queria agradecer a vocês, obrigado por estarem aqui. Nós vamos continuar enquanto der, né? Independente do que estão aprontando aí por fora, enquanto der nós vamos continuar. Voltando, eu tinha prometido um vídeo por semana, esse está um pouquinho atrasado, era para ter publicado ontem, mas infelizmente não deu, mas nós vamos continuar sempre agora com um ou mais vídeos por semana, ok? Um abração a todos vocês, aos que recém chegaram ao canal, por favor, continuem aí. E se cuidem. E até já!